152. Kiren Saga capítulo 522 Caos 3. No abismo autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Quão antigo você é? Ponto de interrogação barra inversa. Money Mark e o domínio Aldmeri. Essas palavras não foram pronunciadas juntas por muito tempo. Você e eu somos de duas eras diferentes barra inversa. As palavras ainda ecoavam na mente de João e lançavam mil ecos. Conhecer uma pessoa do futuro. Isso era muito inimaginável. Como é que? Parar ponto de exclamação barra inversa. Quando ele estava prestes a perguntar algo a ela, ela sinalizou para ele parar de falar. O que ponto de interrogação barra inversa. Não pergunte ponto barra inversa como você. Qualquer um perguntaria sobre o futuro se conhecesse alguém de lá, idiota. Vamos fazer disso uma regra e evitar falar de nossos cronogramas. Você entende o efeito borboleta, certo? Se você conhecesse o futuro, certamente agiria com base em seu conhecimento. Em algum momento minha linha do tempo seria alterada. Uma quebra do dragão pode ocorrer. Ela disse. Conhecer o futuro e estragá-lo é o que me trouxe aqui em primeiro lugar. Eu não quero saber mais. João desistiu imediatamente. Ele pode, é claro, lembrar o que suas ações baseadas no conhecimento do jogo causaram. Seus trabalhos são o resultado de ele corromper a estrela de Azura sem pensar nas consequências. De qualquer maneira, João e a garota elfa começaram a traçar estratégias. Ainda assim, eles não confiavam nem um pouco um no outro. Ela não revelou o seu rosto e ele não tirou Grid dele. Foi para melhor, pois eles concordaram em mantê-lo assim. A troca de informações entre duas linhas do tempo pode ter efeitos catastróficos. João também garantiu que Nefertiti ficasse de olho na garota elfa. Nefertiti estava escondida sob ganância, então ela é completamente indetectável. Ela também tem uma percepção forte e uma presença fraca, o que a torna ideal caso a garota elfa tente apunhalá-lo pelas costas. Então, vamos ser francos sobre nossos objetivos. Eu quero sair deste lugar. João disse. Eu compartilho seus sentimentos, mas pretendo ir mais fundo. A garota elfa disse. Mais fundo? Você está falando sério? Estou falando sério. Minha busca está no coração do caos. Ponto barra inversa. João olhou para ela mostrando uma reação conturbada. E quanto mais fundo você vai, mais difícil é sair. Acho que nem estou indo nessa direção. João recuou. Pelo contrário. O coração do caos é um lugar onde o tempo e o espaço são muito estáveis. Ponto barra inversa vadia. Como pode um lugar chamado coração do caos ser um lugar de tempo e espaço estáveis? Se eu souber melhor, esse lugar deveria nos separar com merdas como aquelas tempestades do tempo. João concluiu. Na verdade não, mas deveria ser tão mortal, mas o perigo é apenas uma concha protegendo o que está por trás. O coração do caos é impossível de encontrar, a menos que encontremos o mar central. Eu sei que os nomes parecem estúpidos, mas esse lugar é importante. Ele serve como um Selling Ground empregado por um poder superior para conter algo muito maligno. E nós estamos indo para lá. Ponto barra inversa. Esse mal é o meu objetivo. Ele possui tanto poder que daria aos príncipes dédricos combinados uma corrida pelo seu dinheiro. Afinal, é o mesmo ser que Cetis foi feito à sua imagem. Ou é assim que a história continua? João estava confuso. Na verdade, aquela garota tinha muitas informações sobre coisas que ele nunca soube que existiam e todas essas informações eram muito perigosas e profanas. Então existe um mal aprisionado no caos. E você precisa extrair poder dele para fazer algo que claramente não é bom. E esse mal tem a saída dessa bagunça. Ponto barra inversa. Sim. Ponto barra inversa. Você está louco. Por que eu deixaria você possuir tal poder maléfico e não estudado? Eu gosto de necromancia e magia negra, desde que haja ética, mas se você fala de verdadeiro mal como verdadeiro maldito merda, porque ele seria mesmo uma coisa que você quer? Ponto de interrogação barra inversa. A pergunta de João parecia natural. O mal é mal, João faria pactos com Daedra, desde que os termos não fossem muito, mas o Purivil está errado. Por outro lado, a Elfigila sentiu incompreensão. Você é uma pessoa correta,
Admito isso, apesar de sua aparência duvidosa. Mas embora eu também acredite no mal puro, acho que o termo mal é mal interpretado pelo público em geral e até mesmo por você. Negativo e positivo existem em tudo com muitas bordas cinzentas entre eles. O bem e o mal são apenas valores. O mal é o diferente, o que muda, o que é caótico. É por isso que a maioria das pessoas vê citis como mal, enquanto o próprio ser não tem valores como os nossos. Ele busca apenas uma simples mudança. Precisamos de mudança. Não sei como vão as coisas no seu tempo, mas precisamos de mudança, revolução, heróis. Quando as coisas estão mais escuras, a positividade e a estase não são boas. Vim aqui para a mudança. Suas palavras pareciam ser pensadas e John teve um sentimento muito estranho sobre ela. Ela está certa, mas mais do que isso, ela é muito parecida com ele. Ele podia sentir, mas não conseguia apontar. Mas se você acredita no puro mal negativo, por que você o procura? João perguntou. Porque está lacrado. Se eu conseguir obter poder dele, a troca não será tão ruim, ao contrário de algum idiota que fez um acordo diretamente com o próprio Citis. Verdade. João assentiu, mas sua cabeça estava em frangalhos. Posso te perguntar uma coisa? João então falou. Desde que não esteja relacionado ao futuro. A garota respondeu. Não é. Eu só estava pensando como alguém pode fazer um acordo adequado com Citis considerando que você é um membro de seu culto. João disse. Pergunta interessante. Em primeiro lugar, você deve saber que Citis tem uma maneira engraçada de avaliar as coisas. Na verdade, se essa coisa tiver muito impacto no futuro, seria barato. Mas se você estivesse tentando economizar algo parando o troque, o preço seria alto. Inversa. A resposta dela foi música para os ouvidos de John. Ele segurou sua cabeça com a realização. Então é por isso que... Oh meu Deus! Inversa está muito claro agora. Citis busca a mudança. Pura mudança que não distingue o bem do mal. Para as pessoas que estão em ambos os lados do bem e do mal, Citis é o flagelo que vira a mesa, tornando-o igualmente evitado pelos dois. No entanto, aqui onde chuta João na cabeça. Ele usou Citis para parar Manny Marco. Manny Marco estava tentando mudar o Merfeu de uma terra dos vivos para a terra dos mortos. Por outro lado, João estava tentando manter o Merfeu como está. Uma vez que João fez Citis interferir, o preço que ele teve que pagar foi mais caro, pois o que ele buscava era êxtase oposto à vontade de Citis. No entanto, há uma grande exploração aqui. Citis podem virar realidades e mudar o destino como nada, se oferecido o sacrifício certo. Então um sacrifício para Citis pode fazer muito. João concluiu. Bem, depende. Você pode sacrificar uma cidade inteira. Apenas como uma figura de linguagem. E esse sacrifício pode não levar você a lugar nenhum só porque há um futuro que seria absolutamente difícil de mudar. Alguém com um destino mais forte, por exemplo. Sim, meio que descobri essa parte. Mas isso me mantém pensando. Citis oferece mudanças, mas as mudanças não vão apenas entre duas direções. Sempre há um número infinito de possibilidades. Inversa. Como eu disse você, Citis tem sua influência engraçada. Você não espera nada além de mudança. Bem, meu único conforto para você é que se você está mudando algo do pior absoluto, deve ser melhor. Ela disse. João pensou um pouco. Como? Por exemplo, se um monarca de uma nação quebrada foi morto em nome de Citis, o destino de sua nação pode mudar para o melhor. Ele murmurou. Sim, isso é um exemplo. Ela respondeu sem pensar, então olhou para ele maliciosamente. Ei, por favor, não me diga que você é um lorde desesperado que vai se oferecer a Citis? Eu? Nunca. Eu sou um senhor certo, mas estou melhor do que a maioria. Você pode ter lido meu nome em algum livro de história em seu tempo. Ou talvez. Eu tenho uma dinastia em meu nome. João disse que não sendo um pouco humilde. Nem mesmo interessado na história humana. Inversa. João parou de brincar e começou a pensar no que a garota elfa disse a ele sobre Citis. Esta é realmente uma ótima ideia para ele.
A mudança é importante e perigosa, tornando a influência de CITES, se empregada corretamente, capaz de virar qualquer maré. Talvez aquele cenário na cabeça de João fosse o mesmo que este. De qualquer forma, acho que conseguimos estabilizar a bolha do tempo. Sem tempestades por enquanto, mas precisamos expandi-la. A garota disse. Expandir? João perguntou. Sim. Encontre mais bolhas do tempo, conecte-as, crie um espaço estável o suficiente para passar para a próxima etapa. Ela disse. O que pode ser ponto de interrogação barra inversa convoque os portões do caos ponto barra inversa algum tempo depois porra ponto de exclamação barra inversa o que ponto de interrogação barra inversa portões do caos. Mar do caos. Coração do caos. Merda do caos. Estou ficando cada vez mais cansado dessa narrativa monótona. João reclamou. Continue cavando. A garota elfa respondeu. Foda-se. Porque eu deveria trabalhar de graça ponto de interrogação barra inversa você cava, eu construo. Esse é o negócio ponto barra inversa cadela ponto de exclamação barra inversa não consigo ouvir você ponto barra inversa Deus. Eu odeio essa vadia. Então, vamos resumir o que aconteceu até agora. O alegre bando de Dumbazambit teve que trabalhar junto para expandir a time Bubble. Para fazer isso, eles começaram a usar seus Elder Scrolls para encontrar outras time Bubbles e expandir o espaço. Depois de um tempo desconhecido, a garota elfa revelou como invocar os portões do caos. Simplesmente, eles precisavam construí-lo com as próprias mãos. Como? Bem, este lugar não é apenas deserto, é deserto ou pedra. A areia do deserto é áspera e pálida enquanto a pedra era muito negra e incrivelmente resistente. João reconheceu esta pedra como obsidiana. A obsidiana é extremamente rara e valorizada. Mesmo sendo difícil de esculpir mesmo com Magic, era visto como um dos mais poderosos limpadores de energias negativas. Também é muito valorizado pelos Dunmer. Agora, de acordo com a garota elfa, eles tiveram que cavar dentro das terras da bolha do tempo para encontrar obsidiana. Embora muito raro, deve ser reunido a todo custo para seguir em frente. Depois de esgotar a bolha do tempo em que estavam de toda a obsidiana, eles se mudaram para outra bolha do tempo e começaram a extraí-la. João estava cavando enquanto a garota arrumava a obsidiana que conseguiram. Uma vez que João viu um portão feito de obsidiana, ele começou a agir como um pirralho. Não. Você não pode simplesmente construir um portal Nether neste lugar. Parece exatamente com o fim ponto barra inversa não faço ideia do que esse idiota está falando ponto barra inversa espere. Eu já te contei sobre os Ender Dragons? João perguntou. Cale-se ponto barra inversa brincadeiras à parte. João estava observando atentamente enquanto a garota arrumava um grande portão de obsidiana e firmava a pedra. Ele não tinha certeza de quanto tempo se passou, mas assim que eles terminaram, a preparação final começou. Você fez um bom trabalho para um humano, idiota. Ela disse. Eu conheço elfos que podem espirrar e fazer um trabalho melhor do que você, mas com o que está disponível, você também fez um bom trabalho, cadela ponto barra inversa isso está ficando interessante, não é? Estamos na fase final da jornada ponto barra inversa eu não me importo. Eu só quero dar fora daqui. Encontrar uma praia legal de Altmeri e fumar maconha do Umeri por toda a merda que passei. Vou fazer isso por pelo menos um ano ponto barra inversa estou sem palavras. Você realmente sabe como festejar ponto barra inversa? As festas geralmente duram alguns dias em Winterhold. Um ano seria um recorde, mas tenho certeza de mim mesmo ponto barra inversa Winterhold, hein? Ouvi falar que é um centro cultural em Skirin ponto barra inversa certo. Era uma grande cidade antes do colapso. Ela retornará à glória novamente ponto barra inversa que colapso. A garota inclinou a cabeça. O colapso? João disse como se fosse a coisa mais óbvia. Como um desastre ponto de interrogação barra inversa Dan. Grande momento. Nunca leia sobre isso ponto barra inversa eventos de desastres tendem a ficar enterrados na história. Guerras e reinos não. Então talvez sua assim chamada dinastia tenha se tornado tão famosa ou algo assim ponto barra inversa verdade.
João assentiu. Bem, o tempo do bate-papo acabou. Vamos começar o ritual. Barra inversa. Devo trazer um pouco de flint. Isto é o ponto de interrogação. Barra inversa. Não faço ideia para que serve isso. Barra inversa. Com o portão totalmente feito, a elfa pegou um papel e começou a revisar um ritual a partir dele. Como uma pedra de limpeza, o Obsidian Gate será alimentado pela lei do tempo através de um Elder Scroll para eliminar todos os vestígios de caos e fazer um time Focus Point que por sua vez atrairá uma quantidade maior de caos para equalizá-lo. Essa quantidade maior de caos destruirá a bolha do tempo, mas ao mesmo tempo atuará como um portal para o coração do caos, o ponto mais profundo da criação. Preparar. Barra inversa. Nascido pronto. Espere um segundo. Agora pronto. Barra inversa. O que é isso? Ponto de interrogação. Barra inversa. Foi assim que encontrei a bolha do tempo. O nome dele era Zayn. Barra inversa. João tirou o corpo de Zayn de sua sombra com a ajuda de Nefertiti. Isso é um corpo amaldiçoado por Sitis. Ponto de interrogação. Barra inversa. Sim, e um excelente navegador no caos, mas não um grande parceiro de conversa. Barra inversa. Zayn ainda estava em seu uniforme de batalha segurando sua lança mesmo após a morte. Na bolha do tempo, ele é um homem morto, mas quando eles voltarem ao caos, ele será um bom aliado. Você deveria ter mostrado isso para mim primeiro. Barra inversa. A garota concentrou sua atenção no corpo de Zayn e assentiu. Perfeito. Vai ajudar, mas precisamos amarrá-lo assim que chegarmos ao outro lado. Ela disse. Tudo bem. Contanto que não nos morda na bunda. Barra inversa. Não se preocupe. Barra inversa. Confidente. A garota elfa iniciou o ritual usando seu Elder Scroll. O arco de energia foi criado e a bolha do tempo começou a ficar instável. Tempestades do tempo, tremores da terra, realidades despedaçadas e ecos de suas vozes vindas do passado. Até a luz estava quebrando. Não podemos ficar mais tempo, este lugar vai nos separar. João disse. Aqui vamos nós. Barra inversa. A garota elfa apontou para o Obsidian Gate of Chaos quando ele começou e um véu muito fino de caos cobriu o portão dando um tom roxo. Eu disse que é um portal Nether. Barra inversa. Chame como quiser. Barra inversa. Ela puxou João que por sua vez carregava o corpo de Zayn e todos eles passaram pelo portal. Você consegue ver alguma coisa? Barra inversa. Me dê um momento. Barra inversa. Estava muito escuro para ver. Mesmo com a magia que eles aproveitaram dos Elder Scrolls, ainda era impossível ver. Isso é realmente complicado. João pensou consigo mesmo. O mundo das sombras é o outro lado da realidade. Uma realidade de frequência diferente afetada pelas sombras do mundo real. Ainda assim, os vivos não deveriam existir nesta realidade. O portal do Nether. Quero dizer, o portão do caos nos levou a uma dimensão das sombras. João disse. O que é isso? A garota elfa perguntou. Uma realidade obscura de sombras animadas e inanimadas sugando para um mundo real. João resumiu. Então você está dizendo. Nós estamos em algum tipo de mundo. Mas nós somos as sombras. A garota elfa enlouqueceu. Acredite ou não, eu conheço um cara que pode fazer a mesma coisa o dia inteiro. João disse lembrando de seu perseguidor exclusivo, o autoproclamado Shadow. Isso é muito difícil, mas está acontecendo. De acordo com a explicação de Shadow, se um ser não pode existir em um determinado mundo em qualquer forma que não seja a forma de uma sombra, isso significa que eles estão em uma dimensão mais elevada e estável. A Terra é a dimensão mais alta que João já conheceu. Mundus é menor que a Terra, mas maior que a Aetherius, Oblivion, Clockwork City e outros submundos. A magia não existe na Terra, mas existe em mundos, enquanto os imortais não podem viver em mundos, mas podem fazê-lo em Aetherius e Oblivion. Pode-se classificá-lo em mundos mortais, mágicos e imortais, a julgar pela funcionalidade. Agora, se João está em uma dimensão superior e só pode se manifestar como uma sombra, então ele pode estar na Terra ou em um mundo do mesmo grau. Sem esforço, os olhos de João se transformaram nos de um gato com a pele ao redor dos olhos ficando preta. Eu posso ver. Ele disse. Como? A garota elfa perguntou.
uma característica especial. João queria se gabar, mas assim que deu uma boa olhada ao seu redor, quase ficou sem palavras. O que ponto de interrogação barra em ver se esqueça isso agora. Você disse que seu portal nos levaria ao coração do caos ou algo assim. Tem certeza que não é o Butoli? João disse. Ei! A garota elfa gritou para ele. Ok, ok. É só que estamos nesta grande caverna e há uma tonelada de túneis. Não sei realmente o que vai para onde. João explicou. Eles estavam de fato em um grande sistema de cavernas, ou nas sombras dele. De qualquer maneira, não havia nenhum tipo de raio do lado da realidade para pelo menos dar uma olhada no lado das sombras. Não tenho certeza. Esta parte é onde começamos a procurar. Ela disse. Tudo bem. João disse e se virou para Zayn. Surpreendentemente, o Zayn supostamente morto estava de pé e acordado. Como diabos esse cara está acordado? Ele perguntou. Você quer dizer o corpo que você tinha? Não deveria ser. A garota elfa disse. Ele está de pé sozinho, mas praticamente em silêncio. João disse. Isso não faz sentido. Se ele está acordado, então devemos estar no caos. Mas o lugar em que estamos tem sombras, o que significa que tem tempo. Barra inversa concluiu. Tempo e caos coexistindo. João questionou. Apenas o coração do caos pode conseguir isso. Me aproxime dele. Ela respondeu. João a guiou ao lado de Zayn e ela usou seu Elder Scroll para se conectar com Zayn como se ele fosse um zumbi. Com isso, ela poderia controlá-lo e ver através de seus olhos. Eu posso ver agora. Barra inversa bom. E agora? João perguntou. Seria bom se as coisas fossem menos misteriosas, mas esta caverna parece enorme. Não temos acesso total a todo o nosso potencial mágico e sua habilidade física é inútil como uma sombra. Ela disse. Eu tenho uma ideia então. João disse. Deixe Zayn vagar por conta própria. Ele é um ser do caos agora, então ele será mais atraído por isso. João disse. Idiota. Você está realmente ficando mais inteligente a cada minuto. Ficar perto de mim com certeza o beneficiou muito. Barra inversa sua cadela precisa de uma boa e velha surra, mas vamos deixar isso para mais tarde. Barra inversa tudo bem, tudo bem. Zayn, mostre o caminho. Os dois não estavam com vontade de discutir mais e então deixaram Zayn se mexer. Verdade seja dita, a dimensão das sombras é muito quieta a ponto de dar vontade de dormir. Não é à toa que Nefertiti adora tirar uma soneca nesses lugares. De qualquer maneira, eles atravessaram túneis e uma escala infinita de cavernas. Em algum momento, João conseguiu ver um riacho de água salgada que o fez concluir que esse gigantesco sistema de cavernas está em algum lugar sob um grande mar. O pensamento de estar sob o mar é muito perturbador, mas era impossível voltar a qualquer lugar. Verdade seja dita, até mesmo o portal por onde eles vieram desapareceu, fazendo João infelizmente entender que não era um portal do Nether. Depois de um tempo desconhecido, o grupo finalmente chegou a um lugar que parecia diferente dos outros túneis. Era onde o chão da caverna terminava e um grande curso de água acontecia. Isso é um barco? Barra inversa na beira do canal. A garota elfa avistou um barco amarrado a um poste de madeira. A corda estava podre e o barco estava mal montado. O que diabos é esse lugar? João perguntou. Por que me perguntar? Mas ainda assim, seu amigo Zayn parece estar disposto a ir mais longe. Ela respondeu. Bastante curioso. O artesanato deste barco não se compara a nada que eu conheça. João disse enquanto se aproximava do barco. Eu acho que o verdadeiro mistério é a sua existência sob o mar em um curso de água e até amarrado por alguém. A garota disse. O artesanato pode revelar uma resposta, mas como não sei, vamos supor que seja de outro mundo. Barra inversa João disse enquanto entrava no barco com cuidado, e graças a sermos sombras, não pesamos nada então não vamos nem danificar o barco podre. Ou mesmo movê-lo. Perfeito. Esta foi uma situação estranha. O barco era realmente muito grande e, apesar dos danos, parecia bom o suficiente para uma última viagem ainda. João tentou nadar na água,
Mas por algum motivo, essas águas pareciam impedi-lo de se mover, como se as sombras não fossem bem-vindas ou ninguém pudesse atravessar sem o barco. O grupo de dois começou a procurar por qualquer pista que pudesse ajudar e, em algum momento, a garota elfa notou algo debaixo d'água. São moedas? Ponto de interrogação barra inversa. João tentou olhar também e de fato havia moedas debaixo d'água. Eles não pareciam um tesouro, mas pareciam moedas de ouro e prata. Suas origens também eram um mistério e não combinavam entre si, já que João não conseguia reconhecer seu design se restasse alguma coisa da exposição aos elementos. Moedas e um barco. Romântico. João disse. Romântico. A garota elfa foi pega de surpresa. Você não vê? Um estranho mistério. O que moedas e barcos têm em comum? João perguntou. Nada. Barcos flutuam, moedas afundam. Ela disse. Ou talvez seja o pagamento pelo barco. João disse com um ar misterioso. Idiota. Minha paciência está acabando. O que você quer dizer com o pagamento? Quem diabos pagaria um barco? Ela perguntou. HMMM. Pergunta interessante. Eu tenho moedas comigo então vamos ver. João disse e pegou uma moeda do cubo. Ele realmente não se importou e jogou a moeda na água. Como a moeda se originou de sua dimensão das sombras, não havia como cruzar dimensões por conta própria, mas assim que entrou em contato com a água, foi levada imediatamente para um outro lado da realidade. Interessante. João murmurou. O que está acontecendo? Olha, o barco. A garota elfa notou a mudança e, além disso, algo acontecendo no barco. Ficou claro que na beira do barco, o local ficou iluminado de forma artificial de repente, foi iluminado com algo fraco. A princípio era uma lanterna pendurada em um remo e o remo era segurado por alguém. Ou alguma coisa. À medida que a luz fraca crescia lentamente, a identidade daquele que segurava o remo ainda era um mistério, pois era de um humanoide coberto por uma velha capa esfarrapada e um capuz podre como o próprio barco. Não havia rosto para ser visto ou respiração para ser ouvida. Essa coisa tem menos presença do que um cadáver invisível até mesmo aos olhos de pessoas como João e Nefertiti. Verdade seja dita, até João estava com medo, muito menos a garota elfa que estava ficando pálida sob seu grande manto e capuz. Vadia. Sua parente por acaso? Ponto de interrogação barra inversa não ponto barra inversa. João olhou para frente e quis cumprimentar a pessoa no barco, mas foi cumprimentado primeiro. Buscamos uma passagem para o coração do caos. A garota elfa falou. O homem do barco não respondeu com palavras, mas abaixou o remo para iluminar os espaços em branco do barco, um sinal dele para eles cavalgarem. Os dois se olharam e chegaram a um entendimento. Eles são finalmente recebidos onde quer que estejam. Lenta e cuidadosamente, João entrou e sentou-se primeiro, então ela o seguiu enquanto se sentava ao lado dele e tentava se esconder do homem no barco atrás de João. Zayn sentou-se atrás deles e o homem no barco mal moveu o remo na água fazendo o barco finalmente se mover. O silêncio se seguiu enquanto a área além do canal estava escura. Nem mesmo os olhos de Nefertiti ou Zayn podiam ver através dele. João e a garota elfa ficaram sentados em silêncio até que ela finalmente teve vontade de conversar. O que está acontecendo? Ela perguntou. O que você quer dizer? Ponto de interrogação barra inversa. Como você sabe, não há menção a essa parte do ritual. Ela disse. Como você disse, podemos ser os únicos que chegaram até aqui. João respondeu. Quero dizer, como você sabia sobre o barco e as moedas? Ponto de interrogação barra inversa. Sim. Isso. Eu não sei. Uma história que eu vi no passado, mas não me lembro bem. João disse. Na verdade, foi o contrário. Ele não queria falar muito na presença do homem no barco, mas ele se lembrava de uma lenda de sua vida passada. O barqueiro dos mortos. Era um conto da mitologia grega sobre um barqueiro chamado Caronte, o barqueiro de Hades que carregava as almas dos recém-falecidos pelos rios Styx e Acheron que dividiam o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Uma moeda para pagar Charon pela passagem como pagamento ou talvez suborno, mas no final do dia, isso era apenas um mito de um mundo que João se separou desde então.
Será que ele está na Terra? Não. Isso nem é possível. Mas por que tal coincidência? Ele realmente gostava de mitos e lendas. Então ele pensou nesse mito em particular quando viu um barco e moedas. Mas para que o mito fosse algo testemunhal, João tinha que ter certeza do que se tratava. Depois de algum tempo, finalmente havia luz no fim do túnel. A hidrovia em que estavam se abriu para uma área mais ampla e logo os dois viajantes não precisavam mais de métodos especiais para enxergar. Onde eles estão agora é como um rio muito largo que ainda corria em uma caverna e, pelo que parece, o túnel deles não passava de uma parte de uma rede maior que se conecta a este rio principal. Numerosos números de túneis foram abertos para este rio e alguns deles tinham destroços de barcos. Olhe! Lá embaixo ponto barra inversa garota Elfa chamou e apontou sob a água para ver um ser estranho e medonho passando na água. Aqueles são alguns espermatozoides grandes. João só podia compará-los com uma coisa em sua mente, mas felizmente, eles não eram. O barqueiro não parecia interessado nos comentários de João e na curiosidade de Elfa e remava de vez em quando. Depois de uma longa viagem, o barqueiro parou a balsa na margem direita do rio e falou pela segunda vez. Este foi um sinal para eles saírem. A própria voz do barqueiro foi suficiente para eles correrem 1.000 milhas apenas para não ouvi-la. Como suas almas pararam de tremer, João e a garota finalmente se moveram mais uma vez, desta vez na margem do rio, enquanto viam a balsa se afastar. Neste lugar estranho, havia um grande caminho que levava a algum lugar longe do rio e parecia largo e vazio cercado por estranhos espurões rochosos. Foi uma indicação clara para não se desviar desta estrada. Os dois ficaram felizes em serem guiados e simplesmente percorreram o caminho conversando apenas quando necessário. Houve muita tensão e expectativa até que se depararam com algo bastante fora do comum. A voz veio até eles do nada fazendo os dois olharem em volta como as galinhas que perderam a cabeça. Ao contrário da voz do barqueiro, essa voz era calma e boa. Mas o problema era que vinha de todas as direções. Enquanto os dois olhavam para todas as direções possíveis, o único lugar que restava para eles era olhar para cima e ver. Idiota! É claramente seu parente. Ponto barra inversa. Sim, as semelhanças são impressionantes. Ponto barra inversa. Havia aquele par de olhos olhando para eles do teto da caverna. Apesar da escuridão que cobria a caverna, aqueles olhos brilhavam intensamente. Mas não eram os olhos de um ser que João conheceria, nem mesmo pelas lendas de sua vida passada. E aí? João levantou a mão para cumprimentar o que quer que fosse. A criatura no teto falou por um bom tempo em comparação com o que João esperava, mas não havia sentido entender o que foi dito. Você é um cara muito falador, João disse. A criatura no teto começou a se mover do ponto escuro como se estivesse andando no teto da caverna. Então caminhou na parede até atingir a borda da luz e saiu. João e a garota Elfa ficaram totalmente sem palavras com o que viram. Em primeiro lugar, eles estão na dimensão das sombras, o que os faz ver tudo com uma visão sombria, mas aquela criatura estava apenas piorando as coisas. Era grande andando sobre quatro, tinha asas nas costas e dois chifres majestosos na cabeça. Sua cabeça era semelhante a um bisão, seu pescoço era esguio. Seu peito era forte como um leão, sua cintura era ágil como um gato, suas pernas eram longas e tinham garras longas, sua cauda era longa e emplumada. Todo seu corpo estava coberto de penas majestosas e penugem, mas seus olhos eram apenas os de um humano. Por isso os dois se sentiram menos ameaçados quando viram os olhos primeiro. De qualquer maneira, parecia um estranho cruzamento entre um dragão, um pássaro e um felino. Vocês se chamam de besta? A garota Elfa questionou. E o que você? Realmente? Ela perguntou. Você é um Ender Dragon? João perguntou. Desculpe minha grosseria então. Ponto barra inversa. Você disse que é o guardião. Você guarda o coração do caos. A garota Elfa foi direto ao ponto. A resposta franca da besta assustou João e a garota Elfa. Você é bastante aberto sobre a localização do coração? Você não é o guardião? João perguntou. Era difícil imaginar tal besta sendo um arauto das orações e muito menos da paz, mas por que o está agindo de forma amigável?
E se você não quiser nos impedir de alcançar o coração? Qual é o seu propósito em falar conosco agora? A garota elfa perguntou. Então você gosta de um guardião para o que entra aí? Não para manter o mal por sair? João perguntou. E se for esse o caso? Não vamos perder tempo um com o outro então. João disse. João e a garota elfa ainda estavam em guarda, mas estavam sem opções. Qualquer que seja o presente de despedida, deve ser a proteção contra a influência do coração do caos. Uma vez que eles se aproximaram da besta, ela ergueu sua pata dianteira direita e uma de suas garras se aproximou da garota elfa primeiro. Ela lentamente tocou sua testa e um vislumbre de luz ocorreu. Ela parecia amarga ao ouvir as palavras da besta, mas sua vez acabou e a besta direcionou suas garras para João. A besta quase pronunciou um nome que João havia descartado há muito tempo. João rapidamente segurou a garra da besta. Como você sabe esse nome? João perguntou. Me esperando? Por quê? João não estava entendendo como isso aconteceu. A besta olhou para João com interesse. A luz brilhou da garra da besta. João podia ver que a fonte dessa luz era um anel, mas ele não podia demorar mais para olhar para ele, pois sua consciência quase ficou nebulosa por um segundo antes de recuperar a visão novamente. O quê? Espere. Onde está a ponto de interrogação barra inversa como se acordasse de um pesadelo? João continuou olhando em volta, mas não viu mais a besta. Ele se foi. A garota elfa disse enquanto segurava João. Você está bem? João levou um momento para se acalmar e finalmente percebeu que não havia mais a presença da besta. Eu estou bem. Você está bem? Você se sente diferente? João perguntou. Eu não me sinto diferente. Ela disse e olhou em volta. Estamos muito longe de casa. Sinto muito. Pelo que ponto de interrogação barra inversa arrastando você até o fim comigo. Sinto que. Não seja mole comigo, vadia. Estou bem. Se não fosse por você, eu ainda estaria procurando uma saída para aquela bolha do tempo. João disse e se acalmou um pouco. Aquela besta. Este lugar. Não devemos ficar por muito tempo. Não é para nós. Vamos ver aquela coisa que você está procurando e dar fora daqui. Para eles já se aventuraram fundo o suficiente no mais indesejado de todos os lugares. João não quer mais encontrar personagens assustadores como o Barqueiro e a Fera. Se o coração do caos for o caminho de volta para Mundus, ele fará o possível na próxima parte. Os dois viajaram mais à frente cada um em seus pensamentos. Aquela besta sabia muito desde o nome de sua vida passada até o destino que ele tem. Tal coisa era um pouco perturbadora. Ele até foi chamado de Buscador da Paz ou algo assim. Como João Dari pode ser chamado de tal coisa? Por outro lado, a garota estava pensando em algo. Quanto mais ela pensava nisso, mais ela se enchia de raiva. Isso continuou até que os dois seguidos por Zayn chegaram à ponte sobre o grande lago. O cenário era de tirar o fôlego à medida que a caverna se expandia ainda mais para caber em um gigantesco lago onde muitos rios se encontrariam. No centro do lago havia uma ilha e toda a água ao seu redor girava como se estivesse sendo drenada. Essa cena em particular tornou o lago muito perigoso para navegar. A ponte sobre o lago levava àquela ilha central que por acaso tinha um grande edifício no centro. O mosteiro barra inversa parece que sim barra inversa. A garota elfa correu sem pensar em direção ao mosteiro. João sentiu vontade de desacelerá-la, mas no final, ele a seguiu ao lado de Zayn. Eles alcançaram o grande edifício depois de correr pela ponte rochosa e logo se encontraram em frente a um grande portão imóvel. Então é isso. João disse enquanto tocava o portão do mosteiro. Seja qual for a coisa maligna que esteja além disso, certifique-se de pegar o que precisamos e seguir em frente. Você não precisa me dizer isso. A garota elfa respondeu. Tudo bem, não vamos causar outra crise de oblivion enquanto fazemos isso. Aqui vou eu. João usou toda a sua força para empurrar a porta que respondeu a ele. Por outro lado, a garota ficou para trás com o que João acabou de dizer. Esquecimento. Crise ponto de interrogação barra inversa. Aquilo não estava certo. Completamente diferente do que ela assumiu. Como uma pessoa de uma época passada como ele conhece uma história moderna.
Ela queria perguntar, mas a porta já estava aberta. João entrou e ela o seguiu com a intenção de conversar, mas todos os pensamentos em sua cabeça foram embora com um bofo assim que ela viu o interior. Comparar o exterior com o interior era quase impossível, pois o mosteiro não parecia nada com o que o exterior mostra. Não era algum truque com o tempo e o espaço, mas o lugar em si era profundo, e extremamente profundo nisso. O mosteiro era apenas o pico de um edifício titânico que afundou no lago, mas as águas se recusaram a entrar nele. Quanto mais o mosteiro descia, mais largo ficava e mais aterrorizante parecia. Ainda assim, a única maneira que eles viram é para baixo. Então o chamado mosteiro nada mais é do que o pico desse prédio afundado e entramos pela ilha que na verdade é o telhado. Interessante. João disse. Isso tudo é incrível. Em toda a minha vida, nunca vi uma coisa dessas. A garota elfa disse. Eu também. Mas o prédio nunca foi terminado. Inversa João disse enquanto apontava ao redor. Inversa Este mosteiro era para ser a coroa do prédio, mas algumas de suas paredes ainda não foram totalmente construídas. Isso explica a falta de textura e decorações do lado de fora. Inversa Um prédio desses em um lugar como este. Ela perguntou. Meu palpite. Não foi construído aqui. Inversa Você está me dizendo que alguém moveu toda essa coisa parecida com uma torre de seu lugar e a jogou em uma caverna. Inversa Era uma afirmação absurda, mas John tinha certeza. O prédio em questão no momento é tão alto quanto a Whitgall Tower em Cyrodiil. Para tal coisa ser colocada em uma caverna é simplesmente uma busca distante. Mas John sabia uma coisa ou duas sobre arquitetura e poderia dizer que este edifício foi construído com grandeza para ser testemunhado por todo o mundo, não para ser escondido em uma caverna. O fato de a água ser protegida do prédio por uma parede invisível significava que ela não pertencia aqui em primeiro lugar. Para descer o prédio, eles tiveram que viajar em círculos ao redor de seu perímetro, pois o prédio foi projetado em forma de espiral, onde se torna mais largo à medida que se desce até a base. A maior parte da torre era velha, mas John sentiu várias presenças medonhas por todo o lugar que pareciam pertencer a seres semelhantes a fantasmas. Como sombras, John e a garota elfa não foram reconhecidos como uma ameaça por essas coisas e passaram sem esforço para a área mais interna da torre. Posso te perguntar uma coisa? Nesse ponto, a garota elfa falou com John. O que está errado? Inversa Você pode me dizer de que era você é? A pergunta dela foi direta. Não foi você quem me disse para não falar sobre nossos cronogramas? João perguntou. Sim, mas eu só gosto de ter certeza. Inversa Quarta Era, ano 2H. Pare com isso. Ela levantou a mão para impedi-lo de dizer mais. O que? Apenas. Merda! Inversa Vê-la chateada de repente incomodou John. Ele queria perguntar, mas antes de dizer qualquer coisa, a terra começou a tremer. Uau! Segure firme! Inversa John correu e cobriu a garota para protegê-la, mas assim que o tremor passou, eles olharam em volta e viram o fim de seu caminho onde um grande portão se abriu. Os dois não são apenas aventureiros aleatórios, eles são as almas mais imprudentes e aventureiras de suas respectivas linhas do tempo. Sua vasta experiência os preparou para quase tudo. Exceto isso. Sobrecarregado. Essa foi a primeira de todas as emoções negativas que sentiram. Temer. Começou logo a seguir, quase os fez perder a cabeça, mas ao mesmo tempo os congelou no lugar. Fraco. Eles perceberam completamente que o que vem depois desse ponto é um animal totalmente novo para o qual eles nem estão equipados. Na verdade, eles foram equipados pela marca da besta, mas os dois, que enfrentaram Dedra e o mal sem sentido antes, não estavam apenas imaginando o tipo de situação em que se encontravam. O coração do caos nada mais é do que o ponto focal de todo o mal. Não é um erro de criação, mas sim um mal supremo já criado. A vida é uma série de provações e aquela coisa é apenas o pacote completo. Olhou para João e a garota elfa lendo seus pensamentos, memórias e emoções em um único segundo ou talvez menos. De repente, todas aquelas emoções se voltaram contra eles.
Imagine a fonte de sua força sendo a fonte de sua fraqueza. João viu coisas em um momento que fizeram alguns dos cabelos ruivos de sua cabeça começarem a perder a cor. O pavor em seus olhos não era nada que ele jamais imaginou experimentar. Em sua cabeça, ele se tornou um prisioneiro trancado em labirintos e labirintos, perseguido por seus piores medos e vivendo os momentos mais terríveis de sua vida. A garota elfa estava na mesma situação que João. Ela se viu em um mar de sangue e fogo com todos os que ela perdeu presentes ao seu redor. Eles estavam sendo bombardeados por pedras do céu e aqueles que morreram e se transformaram em pedaços ardentes viriam persegui-la e arrastá-la para ver seus rostos. Desespero. Nem mesmo João admitiria antes, mas não havia como escapar dessa emoção. Ele foi totalmente quebrado por um momento. A coisa que falava diretamente com suas almas era um ser terrivelmente poderoso. João passou pelo reino do príncipe da Édrico Vaermine e lidou com aqueles terríveis sonhos mutáveis. Mas isso. Ele não tem poder contra o dono daquela voz. Ele estava acordado agora, não porque pudesse, mas porque lhe era permitido. João olhou para a elfa e a viu tremendo no chão, traumatizada de medo. Aguente firme. Ei! Ouça minha voz. Ouça-me. João a segurou mais perto enquanto ela lutava contra ele aterrorizada. Ela estava em um ataque de pânico e consumida por todos os significados da palavra. Demorou um pouco para ela se acalmar, mas quando estava prestes a pensar direito, entrou em uma fase de choro e xingamentos. Essas cicatrizes de seu passado nunca foram feitas para curar, elas a levaram para as profundezas do abismo, afinal. Foi então mais tarde quando ela foi alimentada novamente pela raiva. Ela se sentiu destruída, mas não tinha mais nada a perder de qualquer maneira, então ela soltou João e partiu para a direção de onde veio aquele ataque mental. Pare. Tenha cuidado! Ponto de exclamação barra inversa. A voz estava assustando João quanto mais falava, mas ele suportou todos os instintos primitivos empurrando-o para trás e perseguindo a garota seguida por Zayn. Quando chegaram ao centro da torre, João se viu atrás da garota elfa que estava de pé no centro de uma vasta sala. Ele olhou ao redor da sala vazia, não vendo nada além de vastidão e vazio, mas assim que seguiu os olhos dela, João a encontrou olhando para o teto. Ele olhou para cima também e lá onde ele viu. Não é um coração, não é um monstro ou algo parecido com o Cthulhu. Era apenas um homem. Um homem envolto em faixas pretas e sentado em um trono. O trono foi invertido no teto e os braços do homem foram fixados nos apoios de braços por amarras e correntes. Essas amarras cobriam tudo do homem, exceto seu olho amarelo esquerdo. O homem falou com desapontamento, mas ficou irritado com a visão de Zayn, uma força estranha lançada em direção a Zayn do nada, enviando-o para fora da torre em direção ao lago. Não havia como parar, pois o corpo de Zayn já havia sido engolido pelo lago. Não ponto de exclamação barra inversa. João gritou como ele era impotente para fazer qualquer coisa. Ele queria homenagear Zayn devolvendo seu corpo a Izzy e dando-lhe um enterro adequado, mas isso era o fim de tudo. A raiva quase fez João cuspir sangue ao se virar para o homem. Você ponto de exclamação barra inverso. O homem falou com uma voz lenta e preguiçosa, dando os piores temores a João e a garota elfa, mas, ao mesmo tempo, João podia reconhecer o que ele queria dizer com a Torre de Babel. É uma construção lendária feita por um antigo rei da Babilônia para alcançar o céu. A torre não existe mais na face da terra, mas para encontrar uma coisa dessas aqui. Onde é esse lugar? O que você é? João perguntou com óbvia hostilidade para com o homem. Deus. O rosto de João se contorceu com a piada doentia. Olhe para si mesmo, invertido e acorrentado como a aberração que você é. As palavras de João não terminaram antes que uma dor avassaladora o atingisse por todo o corpo. Era insuportável. João uivou de agonia como uma besta quebrada. Sua mente estava quase destruída, mas no fundo de seu sofrimento, ele de repente caiu em silêncio e começou a rir. Pá. Patético ponto de exclamação barra inversa. Deitado no chão, João amaldiçoou o homem acorrentado enquanto suportava uma dor maior do que antes. Pare de machucá-lo. A garota elfa tentou proteger João com os poderes de seu Elder Scroll, mas foi inútil.
Com João uivando de dor e seus olhos lacrimejando sangue, ele não foi mais capaz de resistir a esse dano. No final, o sofrimento parou e João pôde respirar novamente, mas ele estava no estado mais lamentável em que já esteve. João respirou o mais forte que pôde e lutou para ser empurrado para cima. Ele ergueu a cabeça para o homem e sorriu com os dentes brancos cobertos de sangue. Ei! Entendi. Sofrimento, dor. Você é tão chato. Para um cara mau. Você é muito ruim. João falou enquanto era apoiado pela garota elfa. Você quer insolência? Espere até eu colocar minhas mãos em você e cuspir nesse seu olho. Enfurecido, o homem acorrentado estava no fim de sua paciência quando explodiu João da mesma forma que explodiu o corpo de Zayn. A única diferença é que João se chocou contra uma parede e caiu imóvel. Não. Não o machuque. Em meio à hostilidade entre João e o homem acorrentado, a garota elfa chorava de terror e dor. Vendo que o único companheiro com quem ela viajou está à beira da morte, ela sentiu pena de arrastá-lo para o abismo com ela. Mais uma vez, ela é a única sobrevivente enquanto o desastre leva todos ao seu redor. Por favor, não o machuque. Se você é um Deus, encontre em seu coração para ser misericordioso. Ela caiu de joelhos e rezou para o homem acorrentado. Ela percebeu a diferença de poder entre ela e aquele Deus autoproclamado. Ela não é de forma alguma comparada a ele. Por favor, apenas mande-o para o seu tempo. Só ele. Eu servirei. Não ponto de exclamação barra inversa quando a garota estava pronta para se ajoelhar e adorar. A voz de João veio do fundo de sua vontade levantando um braço enquanto se virava para ela. Não. Percebendo que João ainda está decidido a desafiar um homem acorrentado, a garota estava implorando para que João parasse. Não. Ele não está em seu juízo perfeito. Palpe o ponto de exclamação barra inversa. A garota elfa tentou desviar a atenção de João, mas o último não ajudou muito nisso. Não. Minha cabeça nunca esteve tão clara. João se ergueu com seu único braço intacto e apoiou as costas na parede contra a qual se chocou. Cale a boca. João estava irritado com o homem, mas ele se virou para a garota. Pequena vadia. Aquele cara, ele é o coração do caos. A garota sentiu um arrepio terrível em seu corpo enquanto os olhos do homem a encaravam. Sinceramente, ela esperava que o homem estivesse de posse do coração ou sob sua influência, mas que o próprio coração fosse um homem. Barra inversa. Estar exposta ao despeito de tal ser era devastador, mas a voz de João a mantinha unida. Ele é fraco. Ele não é nada. Assim como se diz, ele é tão vazio quanto vazio. Ele pode ser verdadeiro, mas também é falso. João disse olhando com ódio para o homem. O homem estava furioso e se contorcendo em seu aperto, mas não importava o que acontecesse, ele não podia fazer nada a João além de mexer com sua mente. A palavra falso parecia ser muito eficaz contra ele também. Foda-se. Isso dói. João estava resistindo à dor e até mesmo anulando-a enquanto começava a perceber o poder do homem cada vez mais. Vendo que os dois chegaram a um impasse, a garota elfa foi se recuperando de seu trauma aos poucos. João ainda está gravemente ferido, mas vendo como os dois se enfrentaram, ela teve certeza de que esse é o poder da telepatia. O homem era um psíquico telepático muito poderoso. Como um gênio, ela começou a juntar as peças sozinha até fazer uma teoria. Você não é o próprio coração. Você é como seu espírito. Uma espécie de manifestação. Se o coração é como Padomai, você é como se diz. Ela disse. Imitações? Ela perguntou. Vamos lá. João cortou. Mais fatos, menos besteira. Nós não saímos daquele maldito caos para ouvir você reclamando como um maldito adolescente. Somos todos adultos aqui, pelo amor de Deus. João estava furioso com o homem. Não se pressione. A garota gritou para João. Qualquer coisa que o homem disser é mentira. Sua existência é baseada em distorcer a verdade. Ele está selado por todos nós e não queremos que ele nos influencie. João advertiu. Eu entendo. Ela disse e virou-se para o homem. Eu só vim aqui para extrair poder do coração. Não estou interessada em seus esquemas.
Barra inversa. A garota ficou aflita com a resposta. Mentiras. João disse. Se não era mentira, então não era toda a verdade. Barra inversa. O homem não respondeu, o que fez com que a garota elfa olhasse para João se perguntando como ele havia descoberto isso. O quê? Eu sou casado. Certamente havia mais verdade, mas ela não se concentrou em João. Diga-nos como extrair poder do coração. Ela perguntou ao homem. Por quê? Seu poder também vai crescer, certo? Quanto mais pessoas conectadas ao coração, mais influência você tem. Ela disse. Porque isso é um problema. Ela perguntou. A garota parecia angustiada com aquela resposta. Ela de fato extraiu o poder de Citis antes, mas nunca era o suficiente. Ela precisava de mais poder para obliterar seus inimigos. Então o que você deseja? Ela finalmente fez a pergunta certa. Foi uma oferta melhor do que qualquer outra. Se ela jurar fidelidade ao homem acorrentado, ela o terá como seu patrocinador. Se for assim, ela engolirá seus inimigos da face de Nir. Essa não é uma troca justa. João interrompeu. Você não pode ser o Lorde dela com apenas algumas promessas de poder. Ela é imatura e apressada. Dada sua aptidão, ela pode atingir seus objetivos por suas próprias mãos. Ela é de forma alguma precisando de qualquer poder desse seu coração. Não. Meus inimigos. Eles são fortes. Barra inversa. A garota elfa disse com um olhar fraco em seus olhos. Não diga isso a si mesmo. Eu nem era um mestre mago quando extorqui um príncipe da Édrica uma vez. Acredite em mim, mortais como nós podem ter sido criados fracos, mas isso é apenas por causa de quanto potencial temos. Se eu puder reunir meu poder neste lugar, eu teria derrotado aquele filho da puta de preto e azul. João disse enquanto ainda estava descansando contra a parede. Apenas desça que eu vou te mostrar. Barra inversa. O homem acorrentado tentou atacar a cabeça de João repetidas vezes, mas a mente de João já havia passado pelas profundezas do caos. Ele experimentou a loucura e, em sua mente, todos os pensamentos podem ser lúcidos e controláveis. Isso os deixou em um ponto em que não podiam ir a lugar nenhum com o homem acorrentado. Ele era tão tacanho quanto João, mas por causa da quantidade ridícula de selos nele, ele não conseguiria fazer mais do que já pode. Onde isso nos deixa agora? A garota elfa perguntou. Sinto muito, mas o poder do coração é demais para você. Se você concordar com os termos daquele idiota, seu destino será selado em minha opinião. Não vou impedi-lo se for sua escolha. João disse. A garota estava passando por um momento difícil, especialmente após o ataque mental, mas João estava certo. Ela pode ter perdido muito, mas ainda pode viver sua vida livre da servidão a um Dreadlord que se considera um deus. O que devemos fazer então? Como podemos retornar? Ela perguntou. João não planejou muito com antecedência, mas ela não precisava. Há alguém que pode ajudá-los. Vamos sair daqui. Acho que a besta pode nos ajudar. João disse enquanto se levantava. Vá se foder. João disse enquanto começava a recuar e a garota elfa o apoiou. Por outro lado, o homem acorrentado não estava aceitando isso muito bem. A raiva do homem acorrentado tornou a luta contra ele 10 vezes mais difícil, mas ainda assim, eles estavam quase fora do lugar. Isso, quando um pensamento diabólico veio a esse homem. Ele não iria deixá-lo sair assim. Ele precisa ensinar uma lição a eles, mesmo que isso lhe custe um dedo. E foi o que ele fez. Sacrificou um dedo apertando-se nas amarras o máximo que pôde. Foto com aquele estalo. Ele conseguiu soltar o dedo que estava quebrado e rapidamente usa a unha do polegar para ferir aquele dedo deixando cair uma gota de sangue. Era tudo o que ele precisava. As amarras ao redor do dedo quebrado logo reagiram e o colocaram de volta onde estava, mas a gota preta de sangue já havia saído. Só faltava uma coisa e já tinha duas alvos. Fora das amarras, todo o poder do homem acorrentado foi liberado diretamente para João. Mesmo que ele estivesse em sua melhor condição, não havia como escapar disso. Em um instante, os instintos de João estavam gritando por ele, mas ela não era tão rápido. A gota de sangue encontrou a fraqueza na proteção de
ganância, e atingiu direto. Todas as cores desbotaram nos olhos de John e ele não conseguia mais controlar nada. Enquanto a risada assustadora ecoava, a garota elfa encontrou John caindo no chão. Assim que ela tocou, ganância desabou completamente como líquido e uma cena horrível apareceu. O corpo de John foi completamente engolfado por aquela única gota de sangue. Ela tentou fazer qualquer coisa. Sua magia e o Discrow não foi tão rápida quanto a propagação daquele sangue. O caos estava infectando John em uma velocidade assustadora. Não. Ponto barra inversa. Ela usou toda a sua habilidade para impedir a propagação, mas não poderia saber que o caos iria retaliar contra ela. À medida que o sangue negro se expandia, começou uma tentativa de devorar ganância, que resistiu implacavelmente, mas através dele, aquela gota de sangue foi capaz de entrar em contato com a garota elfa. Merda. Ponto barra inversa. A situação ficou mais complicada do que qualquer um poderia imaginar e antes mesmo que ela sentisse, sua visão estava no chão ao lado de John. A memória mais fraca que ela tinha era uma voz. Uma voz que veio de fora. Ele está aqui. Depressa. Ponto de exclamação barra inversa. Três figuras aceleraram ao redor da poderosa Torre de Babel. Eles eram a companhia mais estranha já vista, mas no livro de John, esses são alguns dos três indivíduos mais misteriosos que ele já conheceu. Um Etada, um Elonfe e um perseguidor do outro mundo. Isso é ótimo. Eu nunca vi nada do tipo. Isso está além do sentido. E eu não tenho bom senso. Ah! Eu deveria ter trazido minha nota de ideias de queijo. Algumas ideias muito boas que posso copiar deste lugar para adicionar à demência. Um homem elegante de cabelos brancos disse enquanto caminhava agilmente em grandes passos. Este não é o momento, Mad King. Barra inversa. Um homem parecido com um ninja envolto em uma armadura preta esbelta respondeu a ele. Em seguida, virou-se para o terceiro. Você entende o que deve fazer, Blondie? Agarre o Rip e o inferno. Eu entendo, Sombra. Barra inversa. Mir, Sheogorath e Shadow. Como os três acabaram juntos era um mistério à parte, mas tudo começou quando John estava em Elsweyr. Sheogorath veio até John naquele momento antes de encontrar Ensign e por acaso estava perguntando sobre Shadow. Shadow concordou em falar com Sheogorath e eles levaram muito tempo para conversar. Uma vez que John foi levado por Sitis, Mir se infiltrou em Dementia, que era o reino do esquecimento mais próximo do vazio, que alertou Sheogorath e Shadow. Isso levou os três a seguir os rastros de John em uma jornada própria. Ei, você nunca nos contou o que há na base desta torre? Sheogorath perguntou. Certamente não, queijo. Não espere conhecê-lo. Shadow respondeu. Ele? Perguntou Mir. Um bastardo muito desagradável. Não tente o destino e lute com ele. Ele vai vencer. Ele sempre vence. Shadow disse. Não demorou muito até que os três chegassem à visão da garota elfa em colapso enquanto o sangue do caos se espalhava para ela. Merda. Estamos atrasados. Shadow fez uma cara assustadora quando viu a situação de John. Ele olhou diretamente para os olhos do homem rindo em seu trono invertido. Armilus, seu filho da puta. Ponto de exclamação barra inversa. Shadow e o homem acorrentado pareciam bastante familiares. Armilus era o nome daquele homem, na verdade, um dos muitos nomes, mas este era o que menos gostava. Sheogorath, contém-o. Seja o que for e não importa o que ele diga, não tente empurrá-lo, apenas defenda. Shadow disse. Oh, esse é um sujeito bastante problemático. Sheogorath deu um passo à frente e bloqueou John e a garota elfadamente de Armilus sozinho. Apenas certifique-se de salvar meu sobrinho. Seria incrivelmente chato sem ele. Olhe para isso. Você parece tanto com a minha velha babá depois que eu amarrei a um banheiro com um Chaisemonger escrever preso nele. Ela estava tão irritada quanto você. Embora com metade da energia. Sheogorath, a propósito. Encantada. Enquanto Sheogorath teve que lidar com Armilus, Shadow ficou acima de John e da garota elfa. Pela primeira vez, ele mostrou sua verdadeira forma. Ele era um homem com olhos dourados e longos cabelos para trás vestindo uma armadura preta esbelta forrada com bordados dourados. Parecia um manto de combate,
mas havia vestígios de aparelhos de alta tecnologia em seu cinto. John. Droga. Isso é caos demais. Shadow disse enquanto começava a fazer um selo de mão e murmurava algumas palavras. Em um instante, 7 pedras coloridas surgiram do nada e cercaram John e a garota. Uma das pedras de cor preta se destacou entre as outras e começou a absorver a gota de sangue que se espalhou por todo o corpo de John. Tenho certeza de que não posso fazer um favor a esse cara enfiar meu primeiro goela abaixo, fazer uma papa de seus órgãos e um omelete de seu cérebro. Shogorat perguntou a Shadow. Por mais que eu daria um braço para ver isso acontecer, não há como derrotar esse cara. Bem, pelo menos não agora. Shadow respondeu e se virou para Mir. Loiro, quando for a hora certa, pegue os ambos e fuja de volta para o seu mundo. Inversa tudo bem, mas... E ela? Mir apontou para a garota elfa. Ela não faz parte do seu bando alegre? Shadow perguntou. Não. Inversa bem. Puta merda. Shadow estava prestes a sugerir algo, mas ele viu o corpo de John estremecer. O quê? Mir perguntou. Esse cara. Ele estava consciente o tempo todo. Shadow disse. Pelo que parecia, John nunca desmaiou, mesmo sob a influência da gota de sangue. Ele estava bem de cara com seus sentidos bloqueados, mas sua força de vontade manteve uma parte dele usando seus braços para empurrar seu corpo para cima do chão como se estivesse protegendo algo abaixo dele. Shadow suspeitou de algo e murmurou uma palavra. Então um misterioso ser sombrio saiu de sua sombra e carregou John para cima. Nefertiti. Inversa Mir viu Nefertiti deitada inconsciente sob John. Parecia que John usou o último pedaço de seu poder e consciência para impedir a propagação do sangue do caos em sua direção. Uá! Inversa no mesmo momento particular, John saltou dos braços do ser escuro que Shadow invocou e o socou. Seu estado não estava certo e sua mente estava em frangalhos. John, se acalme. Acalme-se. Aqui. Pegue seu gato. Shadow parou a fúria de John antes que começasse e entregou Nefertiti inconsciente para ele. Vê-la foi o suficiente para fazer John esquecer o barulho em sua cabeça e segurá-la mais perto imediatamente. Você pode me ouvir, certo? Shadow perguntou a John. Olhando para frente, John viu um rosto desconhecido, mas reconheceu a voz e a presença. Shadow? Mir? Shogorat? John estava lutando para ficar ereto, mas logo pôde ver e ouvir aqueles ao seu redor. Sobrinho. Gostava de ver você. E você pode querer colocar algumas roupas. Colocar seu tio em uma situação vergonhosa aqui. Shogorat disse sorrindo para o outro. Propriedades da família. John olhou ao seu redor procurando por ganância, para se cobrir. Aqui está, John. Mir ia segurar, Grid, para John. Mas o último gritou. Não. Não toque nele. Inversa. No entanto, era tarde demais. Havia um leve traço do sangue do caos em ganância, causando sua disfunção. Uma vez que outro organismo vivo fez contato com ganância, aquele leve traço do sangue do caos saltou sobre Mir. Não. Inversa. O próprio Shadow entrou em pânico e direcionou a pedra negra que foi feita com a garota elfa para a lagoa, mas aquele traço fraco em si foi o suficiente para tentar invadir Mir. John queria correr para Mir, mas Shadow deteve. Isso não é grande coisa, não se preocupe. Droga. Shadow tentou acalmar John, mas parecia que a situação não estava acalmando. O quê? John perguntou. Ele não é um mortal e também não é um imortal. Seu corpo já está instável. Shadow disse, não se preocupe, eu peguei. Cuide da garota. A situação complicada não estava ficando mais fácil. Armilus, a manifestação do caos, estava furioso em seu confronto telepático contra Shogorat, que não estava contra-atacando. Shadow estava cuidando de Mir apressadamente e John estava se cobrindo com ganância, enquanto acordava a garota elfa. O que? Onde? Ela abriu os olhos em um estado de alarme, mas ela podia ver John impedindo-a de fazer qualquer coisa imprudente. Ei, Betty. Teve uma boa soneca. O que? Inversa. Temos reforços. Uma ajudinha o quê?
Esse cara está ficando violento. Não o rosto. Eu disse não o rosto. Shelgorat estava tentando se defender de Armilus, mas parecia que a situação estava ficando feia. Estamos com problemas de novo. João continuou suas explicações e virou-se para Shadow. Como está Mir? Tudo bem, você precisa se mexer agora. Shadow respondeu, Mir, você leva João. Shelgorat e eu cuidaremos da garota. Shelgorat? Foi então que a garota elfa reagiu como se o nome de um príncipe dédrico a chutasse de volta à vida. Ela olhou para o elegante cavalheiro de cabelos brancos que estava segurando sua bengala contra Armilus e ela não estava apavorada com nada além dele no momento. Enquanto isso, João verificou Mir. Você está bem? Ponto de interrogação barra inversa sim. Sim. Não olhe ponto barra inversa. Mir tentou esconder o rosto, mas João segurou sua mão. Lá, João pôde ver uma marca preta no rosto de Mir, logo abaixo de seu olho esquerdo. Barra inversa. Não diga Isa, ok? Mir sorriu e tentou ignorá-lo, mas João estava furioso. Ele se virou olhando para Armilus e olhar em seus olhos era de pura aversão. Ele queria xingar ou dizer algo, mas as palavras que saíram foram aquelas que identificam João como um Dari. Um dia, será sua vez, e eu estarei lá para mijar no seu cadáver. João disse enquanto Mir começava a arrastá-lo de volta para um portal de fuga. Por outro lado, Shadow guiou a garota elfa de volta para outro portal correspondente à sua linha do tempo. No entanto, ela parou e se virou para João. Idiota! Ela chamou. João virou-se para ela. Eu estava errada. Ela disse e segurou o capuz abaixando-o. João finalmente viu o rosto dela e cada fibra de seu ser estremeceu. Se ele não consegue reconhecer esse rosto, mesmo que seja um pouco mais jovem, então ele deveria ser condenado ao esquecimento por toda a vida. Eu te disse antes que sou eu do futuro, mas parece que estou errada. Ponto barra inversa. Ela disse, vou te procurar e você me procura. Preciso de respostas. Meu nome é Nurina. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.